E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Você já foi abordado estando sem máscara de proteção facial? Pois é. Em plena pandemia de Covid-19, a utilização da máscara ou do escudo facial é algo primordial para a nossa proteção e a proteção das demais pessoas, especialmente daquelas que convivem conosco. Ainda mais pessoas do grupo de risco, idosos, crianças ou que apresentam comorbidades. Trago hoje para vocês um interessante julgado oriundo lá da comarca de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. Vamos ver. Cliente sem máscara abordado por seguranças não tem direito à indenização. Um estabelecimento pode usar forças de segurança para conter um cidadão que relute em seguir as regras do local. Assim, a conduta da empresa não enseja o pagamento de indenização por danos morais à pessoa relutante, de acordo com esse entendimento. O primeiro Juizado Especial Cível da comarca de Balneário Camboriú indeferiu um pedido de indenização ajuizado por homem abordado em um shopping quando transitava pelo local sem fazer o uso correto de máscara facial. Olha, pessoal, fazendo um parênteses muito importante. Se discute há um ano sobre a obrigatoriedade do uso de máscara. Se discute há um ano sobre quem poderia obrigar esse uso de máscara. Não temos hoje uma legislação a nível nacional que obrigue, mas temos sim decretos, tanto municipais quanto estaduais, e aí, obviamente, estados-membros e municípios, não só aqui no Rio Grande do Sul, que tratam sobre isso, sendo um fator ligado às normas higiênico-sanitárias. Eu não estou nem falando em outra discussão teórica que se tem com relação ao cometimento, em tese, do crime de exposição a contágio. Não estou nem falando isso. Mas, por óbvio, por outro lado também, uso moderado da força para conter cliente. Nós tivemos um caso recentemente e outros tantos em que há um exagero dos guardas, da guarda privada, empresas particulares que prestam esse tipo de segurança em estabelecimentos comerciais, em que eventualmente o uso excessivo dessa força pode ocasionar graves, sérios problemas. Talvez até a morte da pessoa. Autorizar de modo geral que se tenha o uso da força de segurança não parece o principal problema. O principal é ter que usar essa força de segurança. Porque a intensidade é uma consequência. Então nós temos que ter muito em mente que não só é errado não estar utilizando a máscara ou o escudo facial, ou os dois, inclusive, como também o modo de abordagem e a forma feita, utilizada pelos seguranças privados. Muito cuidado. No processo consta que o autor entrou com a ação e alegou que a abordagem agressiva do segurança, ocorrida em junho de 2020, causou-lhe sofrimento. Junho de 2020, ou seja, há quase um ano. E ainda por cima, logo no início da pandemia, pelo menos aqui no Brasil. Além
desse sofrimento, mal súbito e constrangimentos. O shopping, em sua defesa, argumentou que o homem insistia em circular pelo local sem máscara, mesmo após ser advertido, e que a abordagem do funcionário ocorreu conforme o protocolo padrão, sem excessos. Ao analisar os autos, a juíza do caso, conforme informações dos inquiridos, observou que o autor insistiu em não atender à imposição sanitária, leia-se que de interesse público, principalmente, bem como empurrou um segurança, o que gerou a imobilização necessária para contê-lo e dar fim ao transtorno que causava. Abre aspas para a magistrada. Vê-se pelas imagens encartadas ao processo que o autor, após os fatos noticiados na inicial, continuou a apresentar-se no shopping demandado sem fazer uso de máscara, em atitude que revela total desprezo não apenas pelas normas sanitárias impostas pelo ente estatal, mas também pela saúde das demais pessoas que circulam em nossa cidade. Isso, Balneário Camboriú. Registre-se também que não há nenhum atestado médico a demonstrar que o autor não ostenta condições físicas ou mentais de fazer uso da máscara em ambientes fechados, muito menos que desconheça o risco sanitário que se pretende combater, concluiu a juíza. A interessante discussão que se trava aqui, e eu coaduno com o posicionamento, porque de fato é uma norma impositiva, não se tem escolha. Aliás, a não ser alguns equívocos praticados quando se elabora um projeto de lei autorizativo, no mais das vezes as normas elas são impositivas. E uma norma só tem uma razão de ser, só expressa a sua razão de ser quando ela traz uma imposição, uma cogência que se diz. Ou seja, tem que se cumprir. Tu pode até discutir se aquilo está certo ou errado, ou até a interpretação do texto, mas tem que ser cumprido. Aí está a imposição e a cogência e sobrelevando o interesse público. E o questionamento que se faz é mais de ordem de cumprimento dessa norma. Ora, se há um decreto do município, por exemplo, lá de Balneário Camboriú, que impõe a utilização de máscara, não se discute isso, a não ser que essa utilização venha a causar maior transtorno ou impossibilidade física, enfim, ao usuário. Isso tem que se ter em mente, tá? E no mais, a magistrada ressaltou algo que é interessante. E aí eu gostaria que vocês atentassem também. Além de introdução ao direito brasileiro, ela é muito clara. Artigo 3º. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Nós poderíamos fazer uma interpretação restritiva e dizermos que, olha, quando o texto fala lei, é lei. Eu não posso alegar o desconhecimento da norma, ou seja, da lei, e praticar aquilo que a lei veda, que proíbe. Lei. Logo, se é um decreto, não estaria nesse rol. Por outro lado, uma necessidade hermenêutica, ou seja, de interpretação da norma, nos leva a crer que não é só a lei estrito sensu, apenas o diploma legislativo lei. Lei aqui quer significar norma, que é algo geral, não é específico. Isto é, eu não posso me excusar do cumprimento da norma
aí nesse caso de um decreto municipal, decreto do Estado de Santa Catarina, e não utilizar a máscara de proteção facial, o escudo de proteção facial. Isso é muito importante. Como também descabida algum tipo de indenização se, claro, a abordagem foi de uma maneira que resguardou a dignidade daquela pessoa. Isso também é óbvio. Se não resguardou, a abordar não está errado. Aí é a forma. Ao mesmo tempo que o que eu pretendo em plena pandemia, ingressando num ambiente fechado, num recinto fechado, sem a máscara. O quê? É negacionismo? Por que desconhecimento? Aí não cola. Não é possível alegar isso. Tá, pessoal? Então, fica essa notícia acerca desse julgado, que com certeza vamos ver aí em outros lugares, e esse foi ocorrido lá na comarca de Balneário Camboriú. Gostou do conteúdo? Então não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo, compartilhar o conteúdo, de nos seguir lá no @DescomplicaDireito01 no Instagram, bem como os serviços de áudio e música, como o Spotify. Beleza? A todos e a todas, um forte abraço e até mais.